Quando você decide que vai gravar, começa a chover, o vizinho chega com um som alto. Não é fácil pra ninguém, viu? Respira. A gente vai iniciar aqui o estudo e vamos relembrar algumas coisas de estrutura de palavras para poder entrar no processo de formação de palavras, que é o alvo do estudo que a gente vai fazer agora, tá? Então, na estrutura das palavras, a gente tem que lembrar do que é radical, a gente tem que lembrar do que é vogal temática, que a junção dessas duas coisas me dá o tema da palavra, desinência, o que é a desinência e o que é, o que são, né, os afixos. Então, é isso que você vai dar uma revisada agora comigo, tá? Vai anotando aí. Bom, quanto ao radical, a gente sabe que radical da palavra é a estrutura mínima que ela precisa ter para poder ser considerada, né, para poder derivar outras palavras a partir dela. Então, por exemplo, se eu tenho o verbo cantar, tá? E eu pensar em outras palavras que são derivadas deste verbo. Vamos lá, vamos conjugar esse verbo na primeira pessoa do presente. Eu canto. Vamos conjugar na segunda pessoa do pretérito perfeito. Tu cantas. Vamos conjugar na primeira pessoa plural do futuro do presente. Nós cantaremos. O que acontece? O que acontece é que cada vez que eu fui formar uma nova palavra, o radical, quer dizer, a estrutura mínima, C-A-N-T, cante, né? Foi o que se repetiu, que a gente viu igual, e a partir disso se derivaram as novas palavras. Então, a gente diz que isso aqui, que se repetiu, é o radical. Nos verbos, nós vamos depois estudar que esse radical, quando se repete, faz deste verbo um verbo regular, tá? Bom, então, o radical é a estrutura mínima. Vamos supor que nós tenhamos aqui substantivos como, ou adjetivos. Vou pegar um adjetivo. O adjetivo linda, lindo, lindinha. Veja que esse pedaço aqui é o pedaço que se conectou ao radical, que é essa estrutura mínima, para formar esse adjetivo. Radical. Beleza? Então, beleza. Na sequência, então, nós vamos falar sobre vogal temática. Opa! A vogal temática é o que nos mostra, pessoal, a conjugação verbal, tá? Conjugação verbal. Então, na conjugação verbal, eu sei que uma letrinha, 3 letrinhas, né, fazem com que nós classifiquemos os verbos como de primeira pessoa, de primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação. E quais são essas letrinhas, né? O A, o E e o I. Essas vogais, quando aparecem, então, em algumas derivações dos verbos, demonstram que aquele verbo pertence à primeira, à segunda ou à terceira conjugação. Se eu retomar o exemplo que nós estávamos vendo do verbo cantar, e eu vou colocar agora no futuro do pretérito, e vou usar a terceira pessoa. Ele cantaria. Beleza. O que acontece aqui? Eu sei que esse pedaço aqui da palavra é o radical. Eu sei que esse pedaço aqui da palavra... Bom, depois a gente vai aprender, né? E esse azinho que tá aqui, ele é a vogal temática. Ele mostra para mim que o verbo cantar pertence à primeira conjugação, tá? Pode ser que ele não apareça em algumas conjugações, por exemplo, o presente do verbo cantar, eu canto, né?
Aqui a gente não tem a presença da vogal temática de primeira pessoa. Então, aqui eu só tenho radical que se uniu a uma desinência. Aqui eu tenho um radical, eu tenho uma vogal temática e eu tenho uma desinência, que é a próxima coisa que nós vamos falar, tá? Então, vamos lá. Eu vou demonstrar por esse exemplo aqui o que eu coloquei no slide passado. O radical mais a vogal temática forma o que a gente chama de tema. Então, eu poderia dizer que canta é o tema da palavra cantar. Quer dizer, da palavra cantaria, desculpa, tá bom? Então, tá. Então, passemos agora ao estudo da desinência. E a desinência pode ser tanto nominal quanto verbal, ok? Quando ela é nominal, vamos lá. Então, vou colocar aqui um número, porque daí fica fácil. Aqui, ó. Quando ela é nominal, quando ela demonstrar, quando a parte final, o pedacinho que eu colocar na palavra, for indício de gênero ou número. E o que é mesmo o gênero e o número? O gênero é o masculino e o feminino da palavra, não é homem e mulher, e o número é singular ou plural. Então, vamos pegar um nome. O que é mesmo nome, professora? Um substantivo, um adjetivo, uma palavra que nomeia, que classifica e que não é verbo, tá? Então, vamos pegar aqui o substantivo menino, tá? Menino. Nesse substantivo aqui, a gente tem o radical, que é o pedaço, né, mínimo para formar palavras a partir dele. Então, esse aqui é o radical da palavra. E aqui a gente tem esse pedacinho que foi inserido para mostrar o que para mim? Que essa palavra está no masculino e que ela está no singular, tá ok? Vamos supor que eu tivesse meninas. Aqui eu tenho o radical dessa palavra. Aqui eu tenho a vogal temática feminina e aqui a que mostra que essa palavra está no plural. Então, aqui, esse as é uma desinência nominal que indica o gênero e o número, tá ok? Na desinência verbal, nós temos a expressão, nós conseguimos indicar o modo do verbo, o tempo do verbo, a pessoa do verbo e o número do verbo. Então, vamos lembrar aqui que modo: indicativo, subjuntivo, imperativo. Depois, o tempo. Daí vai depender, né? O indicativo tem 6 tempos, o subjuntivo tem 3 tempos, o imperativo tem 2 formas. A pessoa, a gente só tem a primeira, a segunda e a terceira, que a gente representa com pronomes, né? Mas não necessariamente sejam somente pronomes. E o número é o singular e o plural. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, vou pegar um exemplo do verbo, de um verbo terminado em er, vender, que é o mais normal, né? Então, vamos lá. Vou colocar no pretérito imperfeito. Vou colocar na primeira pessoa. Não posso falar isso primeiro. Tá. Vou colocar um exemplo aqui primeiro. Aí, agora sim, não vai ter problema. Como é que eu defino a estrutura dessa palavra? Vende é o meu radical, nesta palavra que nós estamos analisando. Então, vende é o meu radical. Íamos é uma desinência que me indica que esse verbo está na primeira pessoa do plural, tá? E indica para mim que está no pretérito imperfeito do indicativo, do modo
indicativo. Então, vejam só, todo esse pedacinho aqui me deu todas essas informações aqui. Então, desinência pode ser nominal e pode ser verbal, tá? E por fim, conforme eu disse, os afixos, e é a partir daqui, e é nesse pedaço que nós vamos concentrar nosso estudo. Através do estudo dos afixos, nós estudamos o processo de formação de palavras. Os afixos nada mais são do que prefixo e sufixo. Prefixo, pedaço de palavra que a gente põe antes do radical. Sufixo, pedaço de palavra que a gente põe depois do radical. E como é que eu diferencio, né? Por que ele não é desinência, por que ele não é vogal temática? Porque ele traz para a palavra um novo sentido e o próprio prefixo, o próprio sufixo carrega sozinho um sentido. Vamos pensar no exemplo mais básico, que é a palavra feliz. Essa palavra, para formar uma nova palavra, pode receber um sufixo que indica que essa palavra virou advérbio, que é o sufixo mente, e que também eu vou conseguir encaixar em outras palavras para torná-las advérbios. Eu posso colocar um prefixo que nega a ideia dessa palavra, um prefixo de negação. Por exemplo, infelizmente. Então, esse pedaço de palavra trouxe para essa ideia um novo sentido, uma negação. Bom, o estudo, né, dos prefixos, no estudo dos prefixos, você vai perceber que existem prefixos advindos do grego, do latim, e sufixos também. E aí, a gente vai passar um pouquinho mais de tempo lá no livro e no estudo dos processos de palavras, estudando como é que eu coloco prefixos e sufixos nas palavras. Bom, era isso, pessoal. Um abraço, um beijo e até a próxima aula. Se tiver alguma dúvida, manda, por favor. Beijo, até mais.